Vamos começar por essa história. Por exemplo, a presidente Dilma, ela desonerou os impostos em cima, por exemplo, da fabricação de veículos, não tem dúvida, gerou emprego, segurou a indústria automobilística, mas em compensação, municípios e estados pagaram por isso. Há uma previsão de novas ações nesse sentido, onde o PMDB já se reuniu nacional, não é isso, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Isso é um aspecto muito importante. Eu quero aqui transmitir para os prefeitos do Piauí esta informação. Porque, como todos sabem, o FPE e o FPM vêm de um bolo da arrecadação de dois impostos federais, o IPI e o Imposto de Renda. O que é que ocorre? A presidente Dilma, acertadamente, tem tomado medidas de estímulo à economia para aumentar a competitividade do Brasil, para que o país possa crescer mais, principalmente na indústria e no serviço. E esse estímulo à economia, ela faz com desonerações de impostos. Só que, normalmente, essas desonerações vêm às custas do Imposto de Renda e do IPI, que compõem o FPM e o FPE. Então, isso está trazendo um transtorno de maneira desigual para a sociedade brasileira. Porque um Estado em que o FPE representa pouco na composição das suas receitas, não tem nenhum problema isso. Mas estados pobres como o Piauí, que o FPE é uma parte significativa da composição das receitas do Estado, isso traz um transtorno muito grande. Entendo. Tanto nos estados mais pobres quanto nos municípios mais pobres, que é o caso nosso aqui do Nordeste. Então, o PMDB, que é um partido municipalista, que preza muito pela vida do município, que tem essa base, né, de procurar sempre uma justiça social maior, nós tivemos uma reunião agora já com a nova liderança do PMDB e decidimos por unanimidade o seguinte: todas as desonerações que a presidente Dilma mandar para o Congresso Nacional sob medida provisória, nós aprovaremos, aplaudiremos, porque são desonerações importantes para a economia do Brasil. Mas com a parte que corresponde ao governo federal, não com a parte que corresponde aos governos dos estados e aos municípios. Então, o que está para trás passou, mas daqui para frente, qualquer medida provisória que venha da presidente Dilma só será aprovada contra o voto do PMDB. O PMDB não votará mais nenhuma desoneração que traga prejuízo às receitas dos municípios e dos estados do Brasil. Isso é importante, porque a gente tem municípios que só vivem do fundo de participação. Município que não tem outra renda, fica esperando o ano todo uma emenda federal para fazer alguma ação, uma emenda do deputado, porque não tem como. Não tem. Não tem como. Silas, se você me permite aqui, inclusive, nessa eleição municipal, você deve ter observado que houve uma onda oposicionista muito grande no estado do Piauí. Verdade. Eu atribuo parte desta onda à situação financeira com que se encontravam os nossos municípios. As prefeituras, é verdade. Por quê? Esses municípios nossos não têm receita própria. Eles vivem de transferências federais. E essas transferências caem, o salário mínimo aumenta, está entendendo? Então isso traz enorme dificuldade para os prefeitos de administrar. Quando o Arinaldo foi eleito presidente da PPM, que eu discursei lá junto com o governador Wilson Martins, eu levantei este problema. Eu digo, olha, nós temos sido, de certa forma, lenientes com um problema que está agravando os nossos prefeitos. E eu vou fazer uma luta para que a gente não vote mais no Congresso, nada no Congresso Nacional, trazendo esse prejuízo para os municípios. Graças a Deus, minha opinião foi vitoriosa dentro da bancada do PMDB e nós conseguimos tomar essa posição unânime do partido. Toda medida provisória, a partir de hoje, que a presidente Dilma mandar para o Congresso Nacional, ela receberá uma emenda da bancada do PMDB dizendo que aquela desoneração se refere apenas à parte do imposto referente à União. A União, não vai mexer nos municípios e nem no Estado. Tá certo. Em linguagem popular, a presidente Dilma deve fazer cumprimento agora com o chapéu dela, e não dos estados e dos municípios. Que estão em situação de penúria e dificuldade. É verdade, é verdade. Também, Sila, nós tivemos um encontro com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara. Todos os líderes do Senado, todos os líderes de todos os partidos da Câmara. Eu fui representando o PMDB e lá para discutir a votação do orçamento. Então, a nossa posição e a maioria dos presentes
é de que nós não devemos votar nada no Congresso Nacional, nada do Congresso Nacional, enquanto nós não votarmos os royalties do petróleo. Então, essa foi a posição do PMDB, assumida por mim, representando a liderança do PMDB. Então, quero transmitir essa mensagem aqui para o povo piauiense, que nós continuamos firmes na nossa luta de fazer a redistribuição democrática dos royalties do petróleo para que todos participem dessa grande riqueza nacional. Deputado, e a reunião lá com a Eletrobras não aconteceu com a bancada? Não, aconteceu. Nós tivemos hoje pela manhã, a maioria da bancada dos deputados federais do Piauí, esteve presente também o senador Wellington Dias, e discutimos com os diretores aqui da CEPISA os problemas que a CEPISA está passando. Então, nos mostraram lá muitos gráficos muito animadores. Quer dizer, nós saímos todos de lá com a seguinte impressão: a situação hoje não é boa, mas está muito melhor do que o que era. Nós evoluímos muito, mas temos ainda muitas carências. Então, o que é que nós saímos de lá com o seguinte compromisso: o Salam vai fazer uma relação, ficou de apresentar aí segunda-feira ao deputado Jesus Rodrigues, que é o coordenador interino da bancada, dizendo todos os problemas que tem aqui no Piauí, para nós irmos em audiência com o ministro das Minas e Energia, que é o Lobão, aqui nosso vizinho do Maranhão, Lobão, nosso amigo do PMDB, né, para a gente fazer as reivindicações para a coisa funcionar melhor aqui no Piauí. Porque o governador tomou essa medida, eu acho que em boa hora. Foi uma situação que ninguém aceitou, porque era uma situação anunciada, Silas. Quer dizer, tinha a linha de 69 lá em Parnaíba, tinha um condomínio que estava sendo feito. Desde setembro que se tinha essa situação. O condomínio, como o terreno era desigual, para poder acertar o terreno, o condomínio começou a tirar a terra dos pés dos postes que seguravam a rede de energia elétrica. Você imagina um negócio desse? Com a certeza de que eles iam desabar, né? Claro, porque perde a sustentação. Claro. Você imagina um poste desse enfiado 2, 3 metros de profundidade. Entendi. Se a pessoa tira 1 metro, perde a sustentação, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Os 3 postes que tombaram trouxe esse transtorno, que a gente que vive com energia elétrica, sabe que de vez em quando pode haver um transtorno desse. Claro. Mas um transtorno desse, que já estava previsto, que já estava anunciado, que a empresa tinha sido notificada, que a CEPISA tinha tomado conhecimento, era para ter tomado uma posição preventiva, uma ação mais enérgica. Então, disso daí foi que trouxe essa revolta da sociedade piauiense, que está todo mundo incomodado com isso, e a ação que o governador está tomando. Soube até que o governador fez uma carta para a presidente Dilma justificando a ação que ele estava tomando. Vamos ao povo, deputado. Deputado, o senhor é quem deveria ser o candidato do PMDB ao governo em 2014. Não, eu pretendi ser candidato na eleição passada, mas não houve espaço, né? E eu não pude ser candidato. A vez agora é do Zé Filho, que é o vice-governador, e que tudo indica que o governador Wilson Martins vai sair para ser candidato a senador, e o Zé Filho vai assumir e vai ser nosso candidato ao governo do estado do Piauí. Deputado, o saneamento de Floriano vai parar ou vai continuar? O deputado é o deputado mais votado em Floriano. Os recursos do saneamento de Floriano estão garantidos, Silas. E teve uma denúncia lá, que você acompanhou, essa denúncia foi para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas deu toda a garantia da licitude, da legalidade do contrato. Então, que eu saiba, está tudo legal lá, pode continuar. Vai continuar a obra. Sem nenhuma dúvida, é uma obra mais importante já realizada em Floriano em toda a sua história. E eu tenho esse orgulho dentro de mim de ser o deputado federal mais votado de Floriano por 2 vezes consecutivas e ter levado muitas obras para a nossa cidade, né, de Floriano. Principalmente esse saneamento básico, é uma coisa para toda uma vida, né? E uma obra importantíssima do valor uma herança, né, aproximadamente de 70 milhões de reais, não é pouca coisa, né? Deputado, a estrada de São Lourenço, a de Seu Arco Verde, está intrafegável. Tá. Este é um problema muito grande que tem, porque os recursos que eram do empréstimo, né,
não foram suficientes para ir até Dirceu Arco Verde. Então tem que encontrar uma outra solução para poder fazer esse trecho aí. Uma outra saída, né? É. Tá bom, deputado Marcelo Castro. Muito obrigado, então, pela presença. Boa notícia essa do PMDB. Está separado dessa desoneração da República diante do rendimento dos estados e dos municípios, porque nós não aguentamos mais passar por isso, né?